mas é a principal, não é a única, tá? Então, leucemia pode levar a neutropenia febril, insuficiência renal, hipercalemia, choque séptico, hemorragia, anemia, síndrome de hiperviscosidade e síndrome de risco tumoral. A gente vai falar sobre as principais aqui daqui a pouco. Né? Quais são as emergências oncohematológicas que a gente tem? Neutropenia febril, síndrome de risco tumoral, síndrome de hiperviscosidade, displasia sanguínea, que são as hemorragias, né? Tá? Primeira coisa, neutropenia febril. O que é neutropenia febril? Neutropenia febril, gravem isso na cabeça de vocês, por favor. Saiam daqui sabendo diagnosticar e tratar a neutropenia febril, tá? Neutropenia febril, a gente precisa de ter uma única medida de temperatura oral maior ou igual a 38,3, ou axilar de 37,8, ou temperatura oral maior que ou igual a 38 e axilar de 37,5 por 1 hora contínua. Então, você precisa de ter um desses critérios e um desses critérios aqui, para a gente falar que é neutropenia febril, tá? Então, você precisa ter temperatura aumentada e, além disso, você precisa ter ou neutrófilo menor que 500, ou neutrófilo menor que 1000, com previsão de queda para menor que 1000 e para menor que 500 nas próximas 48 horas, ou uma neutrófilo menor que 100, né, menor ou igual, desculpa, tá? Em torno de 100, que aí sim é aquela que a gente chama de neutropenia profunda, tem um risco muito maior de morte, uma gravidade muito maior, tá? Então, para ser neutropenia febril, a gente tem que ter um critério aqui e um critério aqui, tá bom? Menor ou igual que esse ali? É, 100. Tá? Vamos lá. Aí a gente vem ver qual a origem da neutropenia febril. A gente tem várias doenças, várias situações que podem levar à neutropenia febril. Por exemplo, aquele paciente que chega na emergência com febre, e aí você tem que fazer uma anamnese, mesmo que curta, você tem que fazer. Você tem alguma doença de base? As principais que levam: leucemias, mielodisplasias, aplasia, quimioterapia, né? Paciente que imunodeprimido, de uma maneira geral, pode ter uma neutropenia febril, tá? E a gente tem que avaliar os agentes microbiológicos também, né? Os principais agentes microbiológicos, a gente pode, são gram-negativos, gram-positivos e fungos, tá? Isso aqui é só para dizer, né, os agentes que a gente tem. Jamais vou querer que vocês saibam quais são. Perguntinha de prova: qual é o agente etiológico mais comum? Jamais, tá? Né? É só para a gente saber que a gente tem que pensar em gram negativo, gram positivo e fungo. Né? E aí, como a gente faz uma avaliação inicial para a neutropenia febril? Anamnese. Tem que valorizar a queixa do paciente. O que é isso? O paciente que é neutropênico é aquele paciente com neutrófilo baixo. Então, ele não faz reação inflamatória. Então, se ele está fazendo reação inflamatória, é porque ele tem uma infecção severa, grave. A gente tem que pensar que neutropenia febril é igual a sepse, tá? Então, assim, se ele está igual aquele paciente que chega às vezes para você assim: eu tô com dor torácica. Poxa, mas o paciente você olha para ele, ele não tem nada. Valoriza a queixa do paciente, tá bom? É isso que eu quero dizer, tá? Fazer um exame físico bem detalhado, tem que olhar pele, tem que olhar pulmão, seios da face, cavidade oral, região perianal e catéter venoso. O que quer dizer isso, né? Pacientes que fazem quimioterapia, eles geralmente têm um catéter totalmente implantado, né? Então, a portocática a gente chama. Então, a gente tem que olhar a inserção desse catéter, tá? O risco é fonte de infecção. E isso direciona a gente também para o tratamento, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Pseudomonas, que é um agente gram-negativo que é muito comum em neutropenia febril, né? Que leva a muita infecção de pele, tá? E aí, como avaliar o risco da neutropenia febril? A neutropenia febril de alto risco é o quê? É aquela neutropenia maior ou igual a 7 dias, ou uma neutropenia severa menor ou igual a 100, com comorbidades, como, por exemplo, doenças pregressas, tá? Leucemia, né? Mielodisplasia, linfoma, tá? Em qualquer câncer,
né? E também com esse, a gente tem que ficar atento para isso aqui. Hipotensão, dor abdominal e alteração neurológica. O que é isso? É aquele paciente que tem menor que 500, né? Tem uma febre e tem uma doença pregressa, tá? Isso é alto risco, tá? Agora, se o paciente tem menor que 100, menor ou igual a 100, já entra de cara com alto risco, tá bom? E febre, né? Lembrando. O paciente de baixo risco já é aquele paciente que tem uma neutropenia leve ou moderada. O que quer dizer isso? Neutrófilo entre 500 e 1500, tá? É menor que 7 dias e não tem previsão de queda, tá? E nenhuma comorbidade. Isso requer tratamento ambulatorial. Então, vamos revisar isso aqui. Vamos colocar na nossa prática para a gente entender. Paciente de alto risco é aquele paciente, vou te dar um exemplo, aquele paciente que tem leucemia ou tem linfoma, enfim, fez quimioterapia recentemente e aí chegou com febre, neutrófilo menor que 500, tá? E esse já é um paciente de alto risco. Então isso quer dizer o quê? Internação hospitalar imediata. Imediata, tá? Não é para, daqui a 6 horas eu vou internar o paciente. Não. A gente perde o paciente neutropenia febril em cerca de horas, né? Então, e o baixo risco é aquele paciente que tem acima de 500 neutrófilos, tá? Teve um pico febril, né? Não fez quimioterapia, tem menos, por exemplo, tem menos de 7 dias que fez uma quimioterapia, tá? Então é aquele paciente que não tem doença ou não tem doença de base, né? E o neutrófilo dele está acima de 500, tá bom? Então assim, neutropenia febril. É o que a gente tem que gravar. Neutrófilo abaixo de 500, com febre, internação, com antibiótico venoso. Eu vou dizer aqui, tá? Se tem febre, mas seu neutrófilo está acima de 500, ou ele já fez, ele até tem uma doença de base, mas ele tem uma doença. Ele pode até ter a doença de base. Mas eu vou explicar por quê. Mas ele fez quimioterapia vamos supor, há mais de 2 meses. Por que isso? Porque a gente sabe que o nadir da quimioterapia, o que é nadir de quimioterapia? É o efeito máximo da quimioterapia. Efeito inclusive colateral, que é de aplasia de medula, tá? Que é de pancitopenia, que é de cair aquilo tudo, né? Então, o nadir é do 7º ao 15º dia pós-quimioterapia. Tá? Então, você sabe que se esse paciente fez quimioterapia há 7 dias atrás, há 10 dias atrás, ele tem uma chance de ainda cair mais ainda esse neutrófilo, porque ele está bem no nadir. Tá? Então, é isso aqui, previsão de queda. Tá? É isso que a gente tem que olhar. Agora, aquele paciente que está fora de tratamento quimioterápico, estou só no controle de uma leucemia, mas eu estou fora de tratamento quimioterápico. Ele não é um paciente que tem uma comorbidade, uma previsão de queda, não. E ele está com febre, mas está acima de 500. E eu posso fazer um tratamento ambulatorial. Entendeu? Mas tem que estar acima de 500. Tá? Exatamente. Tá? E aí, como que a gente investiga? Hemograma, até porque, para a gente saber qual a quantidade de neutrófilo, a gente tem que pedir hemograma. A gente tem que pedir função renal, porque muitas das vezes ele pode, paciente séptico, a gente sabe que pode evoluir com insuficiência renal, né? Os eletrólitos, porque pode fazer distúrbio eletrolítico, né? A transaminase e bilirrubina, porque pode fazer insuficiência hepática. E hemocultura, gente. Hemocultura é extremamente importante. Por quê? Porque isso pode direcionar o tratamento, né? Então, e 2 amostras. Né? Ou 2 amostras periféricas, ou uma amostra periférica e uma colhida pelo catéter. Isso não é ponta de catéter, cultura de ponta de catéter, não é. Isso é hemocultura. Então, é a colhida pelo catéter. Você ativa o catéter e colhe o sangue dali, tá? Isso que é uma hemocultura colhida pelo catéter. Isso é importante por quê? Porque pode direcionar a gente se tiver infecção de catéter, tá? Enfim, cultura de outros focos, por exemplo, urina, né, líquor, fezes, né? Se tiver outra inserção de catéter, por exemplo,
outro catéter profundo, tá? Ou secreção, ferida, né? Pedir um raio-x de tórax, mesmo o paciente não tendo sintoma. Por quê? Porque o paciente não tem neutrófilo, então ele pode não apresentar sintoma, tá? E aí fica aquele foco escondido. Então, a gente tem que rastrear, tem que pedir urina, tem que pedir raio-x, tem que pedir hemocultura, justamente por isso, tá? E às vezes a gente até, aquele paciente que já está internado, que tem uma lesão, se der para fazer uma biópsia, ótimo, tá bom? Mas isso é mais para o paciente que está mais internado. Então, assim, os principais exames são hemocultura, bioquímica com função renal, função hepática e eletrólitos, hemocultura, exame de urina com cultura de urina, raio-x de tórax. Tá? Então, É o principal. hemocultura, cultura dos corpos e raio-x de tórax. E urina. Urina também. Tá? O líquor, a gente geralmente, assim, apresenta, se ele tem algum sintoma, mesmo né, é uma coisa mais, só se ele tem alguma suspeita, tá? Que o líquor a gente faz. Gente, o que eu quero passar é isso, é aquilo que eu falei. A neutropenia febril, a mortalidade é muito alta de neutropenia febril. Isso quer dizer o quê? A gente tem que começar o tratamento imediatamente, urgente, é uma emergência médica, tá? Então, a orientação, tanto é que a orientação para os pacientes é o quê? Teve febre, paciente que é imunodeprimido, que faz tratamento quimioterápico, por exemplo, teve febre, vai imediatamente para o hospital. E o ideal é você começar o antibiótico venoso até 1 hora após o pico febril. Até 1 hora. Vamos pensar que isso é difícil, né? Porque até você chegar na emergência, até você colher um hemograma, então esse paciente, então isso tem que ficar avisado no pronto, por exemplo, São José do Avaí, que é o hospital onde eu trabalho. Ele é um hospital que tem um centro oncológico. Então a emergência do São José do Avaí, ela tem que ter a consciência de que os pacientes oncológicos com febre, eles estão em prioridade. Tá? Então, a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que fazer esse diagnóstico rápido e começar o tratamento. Tá? Porque a gente perde paciente. Eu perdi um paciente, tratamento de linfoma, de Burkitt. A gente avisa a família, teve febre ou teve qualquer coisa, vai para a emergência imediatamente. Ele não tinha tido febre, mas parece que ele começou com uma lesão de mucosite, enfim, de manhã, e a mãe só foi me avisar à noite. Quando ela me avisou, já estava com a lesão de mucosite grau 3 para 4, necrose já, eu falei, vai para o hospital imediatamente. Ela chegou no hospital e não deu 40 minutos de falecimento. Então, assim, e aí quando foi entubar, era necrose purinha. Então, assim, é muito rápido, a gente perde paciente. Paciente hematológico, eu costumo dizer assim, a gente olha ele aqui, daqui a 1 hora ele está outro paciente. Então, a gente não pode negligenciar mesmo, tá? O paciente hematológico, né? E aí, ó, a terapia empírica, ela salva o paciente, tá? A antimicrobiana empírica, ela salva o paciente. E aí, o que a gente faz para esses pacientes? Aquele paciente de baixo risco lá, com neutrófilo acima de 500, sem previsão de queda, né? Que já fez, né? Tem até uma doença de base, mas já fez tratamento lá atrás, ele não tem previsão de queda, tratamento ambulatorial. E aí, antibiótico oral com amoxicilina mais clavulanato. Mais uma coisa importante, orientar o paciente. Se essa febre persistir, né, ou ela retornar após 48 horas do antibiótico, esse paciente tem que retornar à emergência e ser internado e ser tratado como um paciente de alto risco. Tá? O paciente de alto risco, hospitalização é aquele paciente com neutrófilo abaixo de 500 ou com uma previsão de queda de neutrófilo, com febre ou com alguma comorbidade, por exemplo, hipotensão, dor abdominal, tá? E a gente tem que pensar nisso. Hospital, internação, antibiótico venoso. E aí a gente tem que levar em consideração a microbiota. Mas o principal antibiótico que a gente usa hoje empiricamente é o cefepime, tá? Que é uma cefalosporina de quarta, que cobre bem gram positivo e gram negativo, tá? Alguns lugares a gente usa o tazocin, que é a piperacilina com tazocin.
azobactam, né? Mas a maioria, isso é muito levando em consideração a microbiota hospitalar, mas a maioria a gente usa o cefepime mesmo. E aí, num segundo momento, ou dependendo da gravidade do paciente, às vezes a gente até coloca o meropenem, o ipenem, e associa vanco, aminoglucoside, metronidazol, tá? Então, assim, paciente que chegou, é uma outra coisa que eu vou falar até aqui embaixo sobre isso, né? Paciente que chegou, por exemplo, para você, com febre, neutropênico febril de alto risco, internação do cefepime, tá? Agora, se ele tem sinal de infecção de catéter, a gente tem que cobrir gram positivo multiresistente. Então, a gente tem que associar uma van, tá? Isso é importante, né? Ou se ele tem qualquer descompensação hemodinâmica também, é importante a gente ampliar o espectro para gram positivo multiresistente, tá? Depois, se for o caso, se a gente tiver uma hemocultura depois positiva, a gente até tira a van. Mas, inicialmente, se a gente tem suspeita de infecção de catéter ou descompensação hemodinâmica, a gente associa ao cefepime a van, tá? E aí, como que a gente deve seguir, né? Quando que a gente deve modificar essa antibiótico terapia? Primeiro, que a gente tem que investigar, né? Clínica, radiologicamente, laboratorialmente do paciente, né? Ela tem que ser guiada por critérios clínicos, por exemplo, né? Por exemplo, aquela febre persistente, com um bom estado geral, a gente vai mudar o antibiótico? Depende. Por exemplo, aquele paciente que já está há mais de 72 horas com o mesmo esquema terapêutico, mantém febre, eu acho melhor mudar, né? É válido mudar, né? Mesmo com um bom estado geral. Se ele tiver começou um esquema antibiótico, por exemplo, ele chegou na emergência com você e a gente começou o cefepime, mas ele em 24 horas evoluiu com instabilidade hemodinâmica. Vale a pena pensar em quê? Associar uma van. Modificar não quer dizer tirar, quer dizer, pode ser acrescentar, tá bom? Tá? E também outra coisa que guia a gente, que é uma maravilha, quando a gente tem um agente isolado, né? Pela hemocultura, pela urinocultura, enfim, por qualquer cultura que a gente tem, né? E aqui é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, pacientes instáveis hemodinamicamente, após a primeira dose do esquema, a gente tem que avaliar a cobertura para gram positivo multiresistente, mas uma outra coisa, fungo, tá? Aquele paciente que já está com cefepime e vanco, ele fez uma instabilidade hemodinâmica, também, em vigência desses antibióticos, vamos ter que pensar em ampliar esse espectro com o antifúngico, tá? Porque fungo faz isso, né? Uma outra coisa que fungo faz, gente, é só uma coisa para vocês, é só para vocês saberem, é aquela neutropenia persistente. Por exemplo, aquele paciente que está neutropênico há mais de semana, sabe? Volta a fazer febre, você tem que pensar em fungo, tá? Fungo faz isso. E aí, umas coisas que, né, muito comuns em pacientes neutropênicos febris é o que? É a mucosite, tá? O que é a mucosite? São essas úlceras que a gente tem, né? Muito comum após quimioterapia, tá? Que podem ser causadas tanto por herpes, vírus, pode ser causada por fungo, pode ser causada por anaeróbio. Então, geralmente, quando você tem essas lesões, né, no paciente neutropênico, você tem que ampliar a cobertura para isso aqui, né? Para anaeróbio, para fungo e para viral. Tá? Tem que pensar, por exemplo, em sinusite, a gente tem, em celulite periorbitária, tem que pensar em germe multiresistente, tá? Então, a sinusite fúngica, por exemplo, aí você, né, se você tem lesão que pode, tem lesões características, né, que fazem você pensar em fungo. Então, assim, às vezes faz parte do exame. Se você tiver condição de fazer uma TC, é bom fazer uma TC. E aí já te orienta, poxa, eu preciso apresentar fungo antifúngico, eu preciso apresentar uma van, tá? Tiflite, já ouviram falar em tiflite? Não. Tiflite é uma
espessamento da alça intestinal, tá? É um espessamento da alça comum em pacientes neutropênicos, tá? Então, ele dá dor abdominal, dá diarreia, dá vômito, tá? Então, é como se fosse uma gastroenterite, mas aí você faz a ultrassonografia, você vê o espessamento de alça, tá? E aí, né, você pode fazer a tomografia, mas a ultrassonografia também você já consegue ver. Quando você tem tiflite, você tem que pensar em cobertura para anaeróbica. Ou você acrescenta o metronidazol, ou você coloca o meropenem, né? Tá? Avaliar a região perianal, gente. Por quê? Porque pode fazer prolapso, pode fazer algum abscesso, fissura, tá? Por conta de constipação. Então, nesses pacientes, a gente tem que evitar a constipação. E também pensar se tiver cobertura para anaeróbica, tá? Aqui, ó, não sei se dá para ver, é um espessamento de alça. Fungos pó que a gente chama, né? Pensando em aspergilose, que é um fungo diferente, que não pega com um fluconazol, uma anfotericina. Às vezes você tem que fazer um antifúngico mais específico, tá? Então, às vezes tem umas lesões na TC que parecem muito fungo. Isso é bom discutir com o radiologista, porque a gente tem que pensar em aspergilo. Professor, no caso da tiflite, eu faço a profilaxia, a conduta para tratamento. Você faz, como assim? Profilaxia com o quê? Você faz Isso eu queria profilaxia? saber. Não, você não faz profilaxia, né? A tiflite, ela é uma infecção que é dada no intestino, ela é uma inflamação intestinal que acontece em imunodeprimido, tá? E você não tem como fazer profilaxia, né? Agora, o que a gente tenta evitar nesses pacientes imunodeprimidos é a constipação, porque pode levar a prolapso, pode levar retal, pode levar a fissura, pode levar a abscessozinho ali local. Então, isso a gente pode ser fator de risco, a constipação para infecções perianais, tá? Isso sim. Agora, a tiflite a gente não faz profilaxia. Não tem como fazer. Tá? Uma profilaxia para infecção. Né? É uma coisa que infelizmente está fora do nosso alcance. E aí, quando você tem suspeita de tiflite, você tem que pensar em anaeróbica. Tá? Aqui, por exemplo, você olha o paciente, lembrar que o paciente imunodeprimido, quando chega, a gente tem que ver catéter. Paciente que é portador de catéter, a gente tem que ver catéter, tá? Depois fala que eu não falei. Tem que ver o catéter. Quando você sentir que é o catéter, tem que ver o catéter. E aí, porque tem muita coisa que eu falo em sala que não tá aqui. Então, mas eu cobro. Ó, e aí, olha só. Então, gram positivo, quando a gente tem isso aqui, olha catéter. Vamos olhar catéter, tá? Porque ele é uma fonte de infecção do neutropênico febril. E se ele é uma fonte, por exemplo, se eu não olho, vou te dar um exemplo. Estou numa emergência, plantonista de emergência sou eu. Chega o paciente com linfoma, fez quimioterapia, tá? Febre menor que 500. Poxa, de cara eu vou internar esse paciente e vou começar a ser febril. Mas se ele tem isso aqui? Então eu tenho que pensar em vão. Por quê? Se ele tem essa infecção aqui e é uma infecção com gram positivo, esse paciente evolui rápido, tá? Até para óbito. Então, tem que olhar a exceção do catéter, tá? E muitas das vezes, infelizmente, a gente tem que tirar esse catéter, que é uma pena, mas às vezes a gente tem que tirar. Professor, às vezes esse paciente chegou na emergência. Às vezes a inserção do catéter está perfeita, mas mesmo assim você vai tirar. Porque Não. é o principal foco. Não. Você só tira Você só tira se tiver. Você só tira. se não for com a ponta do catéter? Mesmo sabendo que esse é o foco principal, pode ser o foco Não, não é o foco principal. Mas aí Tá. vai Peraí, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Olha só. O paciente que chegou ali, ele tá com a inserção do catéter bonitinho. Tá? Ele tá estável hemodinamicamente. Mas com febre Sim. e neutropênico. Então você vai pensar em infecção, você pode pensar em infecção com gram positivo, gram negativo, você vai começar o cefepime, tá? Por quê? Essa infecção, mas você vai colher hemocultura daqui, tá?
Você vai colher a hemocultura desse catéter. E aí sim, essa hemocultura, ela pode, você, por exemplo, com 48 horas, ela pode te dar um start, por exemplo, ela não vai te fechar, mas ela pode falar assim, positivou. É um gram positivo. Aí você vai avaliar a retirada ou não desse catéter. Porque a gente precisa do catéter, tá? Mas tipo assim, Pra é um tratamento. estado. Agora, depende. Só se a hemocultura vier. Você coloca um tratamento. Você não usa o catéter. Seria do antibiótico empírico, mas eu não tiro empírico. Por exemplo, deixa eu só te explicar. Uma coisa que de repente você não tá. Deixa eu só te explicar. Isso aqui é um catéter que é uma agulha que está aqui, tá? Isso aqui, por exemplo, é aquele catéter que às vezes você vai para casa, até com isso aqui, é o catéter semi-implantado. Ele é um catéter que ele é mais usado em adulto. Só que hoje em dia a gente nem está usando mais isso. A gente está usando totalmente implantado, que é por dentro, você nem vê. Você nem vê o catéter, tá? Você usa o catéter totalmente implantado. Esse catéter, por exemplo, você tem infecção de catéter. Na hora que você colhe a hemocultura do catéter, se tiver infecção ali, o paciente faz bacteremia na hora. Aí sim, você tem que pensar em tirar esse catéter. Aí sim é uma coisa. Mas sabe o que acontece também? Algumas vezes, a gente tem coisas novas, né? Que a gente consegue tratar o catéter. Trata. A gente faz tratamento em lock, que a gente chama. A gente não usa o catéter. A gente pega esse paciente, tratar o catéter em lock. Em lock. O que a gente faz? Eu tive uma paciente agora esses dias, deu certo. O que acontece? Essa paciente chegou, internei para quimioterapia, ela não tinha febre, ela não tinha nada. Essa paciente, ativei o catéter dela, meia hora depois ela fez bacteremia. O que eu fiz? Rastreei ela completamente, né? Hemocultura periférica, hemocultura pelo catéter, iniciei cefepime e vanco, porque ela fez uma instabilidade, ela fez bacteremia, né? Iniciei cefepime e vanco, raio-x de tórax, urina, enfim, tudo. Rastreei toda a criança. E aí a cultura veio positiva para gram negativo. Só 48 horas depois. Veio positiva, mas aí eu não usei o catéter, tá? Eu deixei o catéter ali, quieto, sem usar. Eu usei um acesso periférico para fazer um antibiótico nela. E aí, ela nem fez mais febre, tá? Só que 48 horas depois, positivou para gram negativo. O que eu fiz? Tirei a vanca. Para que eu vou manter uma vanca? Né? Então, tirei a vanca. Deixei o cefepime. E aí, fechou, em 72 horas, o diagnóstico para uma enterobactéria lá, sensível a cefepime. O que eu fiz? Eu tratei o catéter, eu injetava a medicação só no circuito do catéter, porque é um titânio interno, e aí você faz e injeta só ali, de 12 em 12 horas. Aí você aspira a medicação, joga fora e depois injeta de novo. Só a quantidade específica do catéter, do circuito do catéter. Tratei por 14 dias. Hemocultura, aí colhemos hemocultura, depois, negativo. Hoje eu vou estar usando o catéter. Mas assim, Entendeu? com relação à viabilidade, porque essa parte eu não me entendo muito bem, mas não seria mais viável, pensando no bem-estar do paciente, conseguir trocar esse acesso por causa um catéter Não, mas desse isso tipo aqui é aí? diferente. Isso aqui é diferente de um catéter totalmente implantado. Não, Eu estou falando de um isso. catéter totalmente. Não, mas eu estou falando disso aqui. Isso aqui é. Porque depende. Sabe por quê? Porque essa paciente a gente vai ter que colocar um catéter nela de novo. Aquela paciente, por exemplo, que faz tratamento para leucemia, ela tem um tratamento de 2 anos de tratamento no mínimo. Então, poxa, vale a pena. Será que não vale a pena eu tratar esse catéter? Mas mesmo sendo esse não implantado? Totalmente implantado? Não. Esse aqui não. Esse aqui a gente tira. É porque estou vendo esse aí, você está explicando, então a gente está falando desse Tô aí, eu falando, tô achando mas assim, eu- extremamente absurdo. Não, mas esse aqui é muito feio. Isso tá horrível. É. Isso tem que tirar. Isso tem que tirar. Eu tô falando daquele que não tem sinal Totalmente flogístico nenhum. impensável. O que não tem sinal. E que não tem sinal flogístico nenhum, entendeu? E que não tem sinal flogístico. Então, uma coisa é isso. O que a gente tem que ver é assim, esse catéter hoje aqui, a gente tem que avaliar a retirada dele, né? E associar um avanço pensando em multiresistente, gram positivo. Agora, o que não tem sinal flogístico, por exemplo, aí, poxa, primeiro você tem que saber se é do catéter ou não, exatamente. É do catéter? Não. Ou não. É do catéter? Né? Então eu tenho que avaliar. Tá? E uma coisa é fato.
mesmo não tendo sinal flogístico, né, você evita de usar o catéter. Porque a infecção, até você ter uma hemocultura negativa, você evita de usar o catéter. Tá? Qual o tempo que o paciente apresentou a clínica? Foi quanto tempo depois da implantação do catéter? Eu acho que tem que ficar atento a isso também, porque às vezes. Não, esse já foi recente, né? Sim, esse aí. Assim, Não, assim, às pode ser vezes. uma forma de você. Não, porque o que acontece? O paciente, por exemplo, a implantação que você fala, a colocação do catéter, não é ativação, não. Não, colocação. Colocação do catéter. Isso é uma coisa que é muito mais pela clínica do que pelo tempo de ativação. Você tem pacientes que têm catéter há mais de ano. Entendi. E não tem sinal. Você ativa o catéter, você usa o catéter e ele não tem sintoma nenhum. Pode acontecer numa ativação você contaminar e dar o... Exatamente. Por isso tem Exatamente. que ter todo aquele Quanto mais ritual. você usa, exatamente. Quanto mais você usa o catéter, mais chance de infecção você tem desse catéter, né? É fato. Mas para você usar o catéter, você tem que ter todo paramentar, você tem que ter luva estéril, uma higiene, todo um cuidado. Tá? O catéter é preciso, mas ele também é fonte de infecção. E ele é vida, né, para o paciente oncológico. Ele é vida. O paciente oncológico não O paciente tem oncológico fica sem acesso, veia, não tem. né? E é muito tempo de tratamento, é curar, né? É intercorrência em cima de intercorrência. Então você precisa de um acesso bom, tá? Enfim, a gente tem, então a gente tratou isso do paciente, né? Falamos agora de antibióticos, antifúngicos, e agora a gente vai fazer os tratamentos de suporte, por exemplo. O estimulador de granulócito, lembra que a gente falou sobre isso em mielodisplasia e aplasia semana passada? Né? Que é o que a gente chama de granuloquine ou a filgrastima, né? Que são estimuladores de granulócito. Mas uma coisa a gente tem que avaliar isso. O paciente leucêmico, raramente você faz estimulador de granulócito. Por quê? Por conta de estimular a produção de blasto. Tá? Porque ele pode estimular a produção de granulócito, mas ele pode fazer a medula estimular a produção de blasto também, que é o clone leucêmico. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado quando você usa granuloquine no paciente leucêmico. Tá? A gente tem que avaliar o dia de neutropenia, o tempo que tem, os dias de febre, o tempo de permanência no hospital, né? E a gente usar só quando não tem repercussão sobre a vida, que é exatamente isso. O paciente que está na indução da leucemia, a gente já de cara entrou neutropênico, a gente já de cara não faz granuloquine, não faz. E a gente pode piorar, progredir a doença dele. A doença pode estar começando a remissão e você descobriu. Tá? Tá bom? Então isso é uma coisa a se avaliar. Falamos de neutropenia febril? Mudamos agora para a síndrome de lise tumoral. A lise tumoral, gente, geralmente a gente tem como associação, a gente tem a presença de hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Vou explicar por quê, tá? A gente tem isso aqui presente na síndrome de lise tumoral, tá? Então, a gente tem o ácido úrico aumentado, né? O potássio aumentado, fosfato aumentado e cálcio baixo, né? O que é a lise tumoral? A lise tumoral é uma complicação metabólica causada pela neutropenia, pela destruição celular. Por exemplo, aquele paciente que você começa a quimioterapia, destrói, é como se você tivesse a destruição da célula leucêmica, né? E essa célula leucêmica ou do linfoma, por exemplo, da massa tumoral do linfoma, né? Ela levasse à impregnação, à liberação de substâncias. Ácido úrico, ela libera ácido úrico, ela libera potássio, ela libera fosfato. Esse fosfato se liga ao cálcio e precipita esse cálcio, por isso que a gente tem a hipocalcemia, tá? Então, a gente tem um aumento dessas situações, por quê? Por destruição celular, tá? Ela é uma complicação metabólica, tá? Aumento de ácido úrico, aumento de potássio, aumento de fosfato e de
diminuição de cálcio. Tá? A principal causa, leucemia e linfoma, né? Principalmente, quanto mais massa você tem, mais chance de fazer uma lise tumoral, tá? E leucemia, aquela leucemia onde você tem também muito blasto no sangue periférico, a gente pode fazer isso também, tá? O linfoma de Burkitt, gente, ele é um dos que mais causa, né? Linfoma de Burkitt, linfoma difuso de grandes células, né? Que leva muita massa, a gente tem que ter cuidado com a lise tumoral. A lise tumoral é aumento de ácido úrico. Só um instantinho, tem a ver com raça? Não. Eu vi só tinha negros. Com branco, com branco. Tá? E aí, enfim, a gente tem na manifestação, como manifestação, né, esse aumento essa destruição celular pode levar à impregnação disso aonde? Respiratória, cardíaca, rim, sistema nervoso, levando a quê? A insuficiência renal, a crises convulsivas, arritmias cardíacas e a insuficiência respiratória, tá? Então, a gente pode, a lise tumoral, ela pode lesar todos esses órgãos, né? Então, a definição de Carl Bishop é onde a gente tem a alteração cardíaca, alteração de crise convulsiva do sistema nervoso, insuficiência renal aguda com aumento maior ou igual a 1,5 vezes o limite normal da creatinina, tá? Então, a lise tumoral, né, de acordo com o Carl Bishop, é quando você tem também essas alterações, tá? Mas a principal é isso aqui, tá? Então, a gente identifica uma lise tumoral com esses padrões aqui, tá? E aí, geralmente, você tem uma creatinina aumentada, você tem o ácido úrico, aquilo que eu falei, aumentado, você tem o potássio também aumentado, um fósforo aumentado e um cálcio diminuído, justamente consequente desse fósforo que está aumentado, tá? Como tratar a lise tumoral? A gente vai tratar o que ele apresentar. Tem ácido úrico alto, a gente pode fazer, por exemplo, hiperidratação, a gente oferta muito para tentar fazer com que esse rim funcione muito bem, porque o ácido úrico aumentado também pode levar à insuficiência renal. Então a gente tem que fazer esse rim funcionar, tá? Manter uma diurese muito alta, isso aqui é coisa bem alta, tá? 100 ml por metro quadrado. A gente usa muito metro quadrado, que é a superfície corpórea, tá, gente? Claro que eu não quero que vocês saibam exatamente para quê, mas a gente usa muito superfície corpórea no paciente oncológico. O halopurinol, ele pode, na verdade, ele diminui, né, a hiperuricemia, mas em pacientes que a gente tem suspeita de fazer lise, por exemplo, aquele paciente com Burkitt que tem uma massa muito grande, a gente usa a rasburicase, porque ela evita. Ela é muito mais eficaz do que o halopurinol. O halopurinol, ele só trata, né, a rasburicase, a gente evita a hiperuricemia. Tá? Só que é uma medicação cara que infelizmente a gente não consegue em qualquer lugar. Né? Para tratar a hipercalemia, a gente pode fazer o cálcio, né? Que é onde o gluconato de cálcio, que também vai ajudar na hipocalcemia, né? A glicoinsulina, que vai colocar o potássio para dentro da célula de novo. O bicarbonato também, ele pode ajudar, porque a hipercalemia pode levar a uma acidose metabólica, né? Enfim, reposição de cálcio. A gente tem os agonistas inalatórios, quando o paciente tiver, por exemplo, ele diminui o potássio, tá? E também a insuficiência respiratória. A gente pode colocar, lançar mão de diurético e muitas das vezes esse paciente pode precisar de hemodiálise, tá? É aquele paciente que tem alteração de creatinina muito intensa, então a gente pode precisar. Passando, outra complicação, posso passar? Pode. A hiperviscosidade. O que é a hiperviscosidade? A síndrome de hiperviscosidade é quando a gente tem um aumento da resistência intrínseca do fluxo de um determinado líquido. O que é isso? É quando a gente tem ali o vaso e você tem aquele acúmulo, né? Aquele líquido fica, vamos supor, grosso por conta de célula, por uma hipercelularidade,
né? E aí faz aquela pressão ali dentro do vaso, tá? E isso pode acontecer em qualquer lugar. Sistema nervoso, coração, pode acontecer em qualquer lugar, né? Isso geralmente acontece quando você tem um leucócito muito alto. Uma hiperleucocitose é uma redundância? É, mas é o nome que a gente dá ao leucócito acima de 100 mil, tá? Lembrando que o valor normal é até 11 mil, né? Então o leucócito acima de 100 mil, ele tem uma chance de fazer uma leucostase, de fazer uma hiperviscosidade, tá bom? Leucostase é por conta de leucócito, tá? É a mesma coisa, uma hiperviscosidade por conta de leucócito. Pode levar a uma hipoperfusão, justamente por isso, né? Porque é como se fosse um trombo, né? Como se fosse uma isquemia ali, né? É uma isquemia e pode levar até sangramento. Por quê? Por rompimento ou por consumo de plaqueta, de fator de coagulação. Funciona como se fosse trombo mesmo, tá? Aqui é só para dizer, né? É aquele sangue grosso, aquela coisa gordurosa, tá? Que a gente diz, né? E aqui, por exemplo, são os blastos, tá? Onde a gente vê um do lado, muito grudadinho no outro. Isso pode acumular dentro do vaso e fazer o que a gente chama de hiperviscosidade, né? A leucemia, ela é uma das principais causas também, mais uma vez. Aqui a leucostase, tá vendo? A quantidade de blasto dentro do vaso, né? A LMA, ela tem os blastos grandes, por isso ela pode levar mais a hiperviscosidade do que a LLA, onde os blastos são menorzinhos, tá? Então a LMA, a gente tem que ficar atento. O paciente com LMA, o leucócito acima de 100 mil, a gente tem que ficar atento, né? Sinal de hiperviscosidade. Com manifestação clínica, manifestação neurológica, qualquer manifestação neurológica, vertigem, cefaleia, até coma, desorientação, crise convulsiva, borramento oftalmológico, borramento visual, né, papiledema, hemorragia retiniana, cardiorrespiratória, mucocutânea. Por quê? Priapismo, lembrando lá da anemia falciforme. Por quê? Porque é uma coisa dentro do vaso, como se fosse uma isquemia dentro do vaso. E pode ser em qualquer lugar. Então você pode ter vários sintomas que quando você tiver um paciente com acima de 100 mil leucócitos, você tem que ligar alerta que pode ser uma hiperviscosidade. Pode ser uma insuficiência respiratória, né? Levar aqui o fundo de olho, a gente vê, né? Enfim, como que você trata a hiperviscosidade, né? Para a hiperleucocitose, você pode fazer leucoférica, como se fosse filtrar o sangue, né? Tirar. Mas isso você necessita de máquina específica, é um tratamento bem complicado, é um tratamento que leva muitos efeitos a choque, você tem que ter uma equipe especializada para isso, tá? Hoje a gente tem a hidroxiureia, de novo ela aí, porque ela atua também na diminuição desses leucócitos, tá? E outra coisa é a quimioterapia, dependendo da doença de base, né? Então, a hidroxiureia é uma medicação que a gente usa muito para hiperleucocitose. E aqui, gente, cuidado com o quê? Com transfusão. Por quê? Porque você pode estar dando mais célula para o paciente, né? E você pode piorar. Mas, por exemplo, aquele paciente que chegou, que tem sangramento, uma plaquetopenia, não tem jeito. Que está em choque, você tem que pensar em transfusão. Então, isso é muito de avaliar, né? Tentar risco com a lista tumoral por conta de célula também. E aqui, só para a gente ter, por exemplo, só para dar um exemplo, aqui a gente vai falar de um exemplo onde a gente pode apresentar, a gente pode dizer todas as emergências aqui desse paciente. Por exemplo, um paciente de 20 anos, sexo masculino, chega à emergência com prostração e astenia há 15 dias, com piora nos últimos 3 dias. Apresenta petequias e equimoses em membro e tronco, sangramento gengival e urinário, febre nas últimas 6 horas e sonolência nas últimas 3. No exame físico ele está taquicárdico, hipotenso, taquidispneico. No hemograma ele tem 5 de hemoglobina, lembrando que a hemoglobina no adulto abaixo de 12 já é uma anemia, 5 é muito, né? Hematócrito de 15,
150 mil leucócitos com presença de blasto e 18 mil plaquetas. Uma ureia aumentada, uma creatinina também aumentada, um sódio normal, um potássio aumentado, um LDH extremamente aumentado. Lembrando que o LDH aumenta quando você tem muita replicação celular e destruição celular. E o ácido úrico também bem aumentado. A lâmina de sangue periférico, a gente vê esses blastos grandes, né? E aí, vamos lá. O que a gente pensa? Qual o diagnóstico? Qual a doença de base? Primeira coisa que a gente pensa, leucemia. 150 mil leucócitos, né? Com plaquetopenia, com anemia, poxa, parece uma leucemia. E por esses blastos que a gente vê, com vacúolozinho, a gente vê, pensa que é LMA, tá? E aí, o que esse paciente está levando? Esse paciente tem hiperteca, tem equimose, mas ele está prostrado, ele está hipotenso. É um paciente que chegou com 12, evoluiu para 9/6 de prêmio de pressão. É um paciente que tem sangramento, ele está taquipneico, ele está taquicárdico. Então, ele pode estar evoluindo com o quê? Com hiperviscosidade. Vamos só lembrar, hiperviscosidade ele está. Síndrome de liso tumoral também, porque ele tem hiperuricemia, ele tem creatinina aumentada, né? Ele tem potássio também aumentado. Então, ele está evoluindo com liso tumoral, com hiperviscosidade, e ele pode estar fazendo uma distrasia sanguínea, pensando em quê? No sangramento. Então, a gente tem que tratar esse paciente. Como que a gente trata esse paciente? Hiperidrata, alopurinol, se é o que você tem em mãos, hidroxiureia, antibiótico, né? Apesar de ele estar com o leucócito lá nas alturas, a gente sabe que o neutrófilo desse paciente ele não funciona da mesma maneira. Então, a gente tem que pensar em antibiótico terapia venosa, tá? Então, esse paciente é um paciente que ele pode ter isso tudo aqui. Ele pode estar evoluindo com choque hipovolêmico, ele está evoluindo com uma insuficiência renal, porque ele tem ureia alta, ele tem creatinina alta, ele tem a síndrome de liso tumoral, ele tem a hiperviscosidade, ele tem uma anemia sintomática, porque ele está prostrado, né? Ele está com astenia, ele tem anemia, ele tem hemorragia, tá? E ele pode ter neutropenia febril sim, porque a gente pensa num paciente que os neutrófilos não funcionam, tá? E o que arruma ele, doutor? Quê? E o que arruma o Olha, muito sério. Entregue pra Deus. Esse paciente tem tudo. Esse paciente você vai fazer o tratamento imediato dele, que é o quê? Você como plantonista, você vai fazer o quê? Você vai chegar... Você tem que... Aí nesse paciente, a gente tem que avaliar. Ele tem plaquetopenia, né? Ele tem anemia, poxa, não tem jeito, ele está evoluindo com choque hipovolêmico, ele está sangrando. Então você tem que fazer tratamento de suporte, você tem que transfundir esse paciente, não tem jeito. Então eu vou fazer Tá? Esse paciente com choque, você tem que transfundir, porque ele Eu está vou ligar pra sangrando. você. Enfim, gente, no tratamento da hipovolemia, né? Aquele tratamento que a gente tem, monitorar, ventilação mecânica, o tratamento hidratar, fazer vasopressor se necessário com amina, transfundir plaqueta e hemácia se necessário, nesse paciente para mim era necessário, tá? Então a gente tem que tratar a hipovolemia desse paciente sim, porque ele está evoluindo com choque, tá? E aí, de novo, só para lembrar, que é um quadro, né? A leucemia pode levar tudo isso aqui, por exemplo, esse paciente, o diagnóstico de base dele é leucemia, e ele tem tudo isso aqui associado, né? E aqui, gente, uma coisa que a gente não pode porque essa aula são vocês que vão pegar, são vocês que vão tratar, não sou eu. Você pode ligar para mim, mas não sou eu que vou tratar imediato. Imediato é o generalista, é quem está de plantão, tá? Mas pode ligar, pode ligar. Então, assim, ela é multifatorial, as emergências oncomatológicas elas são multifatoriais, a gente precisa de um diagnóstico rápido, senão a gente perde o paciente, tem que fazer uma anamnese, tem que fazer um exame físico bom, né? Tem que pedir exame laboratorial e exame de imagem, e quanto antes você tratar o paciente, melhor a chance desse paciente. Não aguardar o EPA. Pessoal, Mas ela vai atender na hora. quantos por cento da aula de hoje cai na prova? 90%. Ó, Amanhã.
Eu acerto 50% da prova saber essa aula de hoje. Não. Essa daí É mais importante. professora, fala o tema da discursiva. Eu não. Ajuda nós. A discursiva também, gente. A discursiva também. Aí, a discursiva. A gente quer ir pro Tem internato. duas discursivas. Uma é daqui. Uma é daqui, eu tenho Tem certeza. duas discursivas. Senti. Tem 10 objetivos. Sim. Meu Tá Deus. nessa discussão. Com certeza. Tá. Tá, Não sei. É, Eu professor. tô sentindo. Só isso não é falar demais. Nossa senhora, é difícil. Ah, tem que assassinar também. Já tá assassinado. Quis gastar, né? Gente, quem me conhece sabe que eu adoro, eu já falei isso aí. Então, por quê? Porque é isso que eu falei. Vocês vão ter que saber tratar a emergência oncomatológica, tá? Então, a prova é claro que tem isso aqui. Claro que tem. Amanhã a gente espera você, já, professora? Ansioso. Ansiosos